Bom, apresentação rápida aí da Liga de Cibersegurança. A gente é uma liga que tem o intuito de... Como ela, slide errado, perdão. Agora sim. A gente é uma liga que tem o intuito de compartilhar e capacitar o conhecimento de cibersegurança. A gente faz isso através de eventos gratuitos e a gente tem uns workshops também, com a presença de profissionais da área. Internamente, a gente tem um sistema de ponto com foco para recompensar quem participa bastante. Nossas atividades, na parte de nossas atividades, que são as coisas mais práticas, a gente tem mais de 2.000 seguidores no nosso canal de comunicação, em todas as nossas redes sociais. Nós conseguimos ficar bem alto em mecanismos de pesquisa, tipo, uma das coisas que você já pesquisa o nome de algum palestrante, que eu não vou lembrar qual é, mas já está lá, Alix. O nosso primeiro evento, ele teve mais de 100 inscrições, teve gente da Harvard, teve gente do MIT, teve gente de empresas como o Okta e a Serasa. O nosso segundo teve mais de 500 inscrições. A gente teve também participações de grandes nomes da cibersegurança nacional, como o Daniel Marques e o Francisco Marinho. E é isso. Essa é a Liga de Cibersegurança. Nosso portfólio está aí. Estamos aí à disposição para qualquer dúvida. Boa. E aí, para começar, então, acho que esse é já o segundo dia das palestras do nosso evento, né? A gente está aqui recebendo, então, o Ricardo Logan, aqui um prazer enorme ter aqui com você, aqui com a gente, assim, um expert, assim, gigante, tremendo aqui na área, principalmente voltada na segurança que a gente está conversando aqui no começo, né? Voltada ao ecossistema Apple, né? Que é uma coisa, assim, acho que, pelo menos eu vejo como estudante, eu vejo que é bem raro, assim, a gente ver conteúdo sobre. Então, é um prazer enorme ter aqui você aqui com a gente, viu, Ricardo? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço a toda a organização da Lix, ao Breno que me chamou aí no chat aí do Instagram, do LinkedIn na época, depois a gente começou a conversar via WhatsApp. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho aí de segurança em Apple Devices. Deixa eu compartilhar minha tela. Boa tarde para quem já almoçou. Valeu, Gabriel. Ainda não almocei. Eu tenho um problema sério com esse negócio de horário de almoço. Meu almoço normalmente é lá para as 3 da tarde. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, realmente, é meio-dia. A gente vai falar um pouco sobre os últimos anos aí, né, de ameaças para macOS, né? Então tem muito aí um histórico de que Mac não tem malware, mas na verdade tem e bastante malware, ransomware, info-stealer, e ao longo dos anos a gente vai percebendo que esse avanço vem crescendo absurdamente. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Logan, faço parte da organização da H2HC, da BSides. Da BSides eu faço a parte de revisão de paper, mas contribuo lá com o evento desde que iniciou, quando ainda era Cool BSides, na verdade, e na H2 ela tem 24 anos, eu estou ajudando aí há uns 20 anos já, pelo menos na organização, né? E tem várias pesquisas aí, Brasil afora, como Nubyte, BREC, BSides, Defcon, Black Hat não, mas Ecopari, 8.8 no Chile, enfim, vários eventos dentro e fora do Brasil, todos voltados com pesquisas para segurança ofensiva, né, ou na parte de análise de malware também. E aí, essa é a nossa agenda para hoje, né? A gente vai falar um pouco de história de malwares para macOS, um pouco das proteções atuais que existem no macOS, né? A evolução dessas ameaças, como é que foi a evolução de malware para Mac nos últimos anos, alguns estudos de caso e um slide que eu separei justamente com ferramentas, né, e dicas de como iniciar análise de malware num ambiente macOS, né? Para dar um pouco de contexto histórico, eu comecei a fazer análise de malware para Mac em 2014. 2014, até 2014 eu mexia muito mais com Linux. Para quem me conhece de longa data, eu sou Slack user de carteirinha, né? Sempre usei Slack a minha vida inteira. Até hoje, na verdade, ainda uso um dos meus desktops em casa, é Slackware.
Mas de 2014 em diante, 2009 eu já tinha Mac, mas de 2014 em diante eu comecei a fazer análise de malware, e aí até 2019 eu fiquei focado em análise de malware para Mac, e 2019 para cá eu comecei a migrar para a parte de Vulnerability Research em macOS, né? Então, sair da parte de análise de malware para vulnerabilidade em Mac. E sempre teve, nesse período, sempre escutei assim, poxa, Linux não pega vírus, Windows é o sistema operacional que mais tem vírus criado, e Mac não tem vulnerabilidade, não tem vírus para Mac. E, na verdade, tudo está no mesmo balaio, né? Tanto Linux, com Windows e Mac tem vulnerabilidades, tem malwares para eles desde muitos anos. É óbvio que o que acontece muito pesquisadores para macOS ainda é um número muito inferior quando a gente fala de pesquisadores para Linux e para Windows. Você tem muita gente fazendo vulnerability research em kernel do macOS, em kernel do Linux, fazendo malware para Windows, e para Mac você tem um número menor, mas não quer dizer que não tenha vulnerabilidade, não quer dizer que não tenha malware, não tenha stealer, não é esse o ponto, né? O que a gente precisa agora é aumentar o número de pesquisadores, né? Então, o macOS é um sistema vulnerável como qualquer outro, está aí para ser explorado. O que a gente precisa agora é de novos pesquisadores. Isso é até uma grande convocação que eu faço a todos aqui que queiram estudar esse ecossistema, né, de Apple Devices. A gente está precisando de mais pesquisadores. Hoje a gente só tem um evento que acontece em Espanha e Ibiza, lá nos Estados Unidos. Espanha, geralmente em Barcelona, mas um ano na Espanha, um ano nos Estados Unidos, chama-se Objective by the Sea, está nos meus slides finais lá, é um evento 100% focado em segurança em Apple Devices, e agora a gente tem, desde o ano passado, uma Village no Brasil de Apple Red Team Village, que é a RTV, que eu faço parte, na verdade eu sou um dos fundadores da Village, a gente vai estar na Besides, e a ideia é justamente fazer essa troca de informação sobre vulnerabilidades em Mac, em iPhone, AirTag, AirWatch, tudo que for device da Apple, para mostrar que Mac, iOS também pega vírus, também tem vulnerabilidade, também tem oportunidade de pesquisa, né? E aí a gente vai falando um pouquinho aqui de como que está a evolução de malware para Mac. Esses primeiros slides são meio boring, né? São meio cansativos, assim, muito mais para ter um contexto histórico, até a gente chegar na parte mais técnica do que realmente teve e do que realmente está tendo hoje no mercado de malware para Mac, né? Mas pegando um contexto histórico, não sei se todos aqui sabem, desde o Apple II lá já tinha vírus para Mac, né? Então, a galera está muito mais acostumada quando virou-se o termo MacBook, macOS, mas lá no início, lá em 82, quando tinha o Apple II, já tinha malwares. Naquela época eram muito mais malwares que tinham mais um propósito de brincadeira, né? Deixa eu tentar abrir a bandeja de CD-ROM da máquina do coleguinha, deixa eu tentar formatar remotamente a máquina do coleguinha. Então, eram ações muito mais for fun do que é o que é hoje, onde a gente tem muito mais interesse financeiro, data leak, roubo de informação, né? Então, na época, assim, se você pegar aí de 82, quando surgiu o primeiro malware para Mac, o primeiro vírus para Mac, né? Até ali 2009, 2010, era muito mais ainda coisas simples, até porque não tinha muitas técnicas de proteção contra esse tipo de ameaça, o sistema operacional não tinha muita técnica para poder prevenir esse tipo de ameaça, e os malwares também não tinham muito efeito tão destrutivo, pelo menos no ecossistema da Apple, né? E aí, quando a gente pega de 2011 para cá, tem ali o hiato de 2009 a 2011, não hiato não, mas tem uma convergência, na verdade, de foco, né, de como que os malwares eram escritos e qual que era o foco deles nesse ecossistema. Aí já começou a surgir ali em 2011 malwares muito mais destrutivos, assim, por assim dizer. Então, algum desses aí, assim, o que eu posso falar que eu já realmente fiz análise, fiz engenharia reversa na época, o Mac Downloader eu fiz, o Knapp, o OSXMummy lá no final de 2018 eu fiz bastante, ele teve N variáveis, né, então eu fiz engenharia reversa praticamente em N variáveis que eles lançaram no mercado, o Fruitly também, mas eu fiquei conhecido justamente pelo que está no próximo slide, que é o Keyranger, que é o item 7 aqui, que foi lançado em 2016. Foi o primeiro ransomware para macOS.
Só que aqui a gente já percebe que nessa década ali de 2010 até 2020, o game muda bastante. São técnicas mais avançadas, já tem mais um pouco também de foco de grupos de APT mirando o macOS. Eu tinha até uma frase que eu comecei a usar em 2014, eu não sou rico, tá? Eu vim de família pobre, mas eu tive a oportunidade de comprar um Mac relativamente cedo. E eu costumava dizer o seguinte, naquela época ali de 2009 a 2014, quem tinha MacBook é que tinha um poder aquisitivo maior, né? Logo, era o perfil ideal para o fraudador, para um cara, para um criminoso, porque você pega uma máquina, consegue comprometer uma máquina de alguém que tem um poder aquisitivo maior, você tem uma chance maior de comprometer a conta bancária daquela pessoa, às vezes não tem muita proteção, você consegue pegar dados de sessão de acesso bancário dele e tudo mais, e o principal ficando de forma stealth. Diferentemente quando você fala de Windows, que tem um monte de ferramenta, de XDR, DLP, enfim, CASB, aquele monte de solução que, ao meu ver, praticamente não funcionam, é muito mais um grande sopa de letrinhas, né? Onde vende-se muita coisa para fazer serviço, resolver problemas básicos que a gente resolve há anos, né? Mas, enfim, no Mac você acaba ficando mais stealth numa máquina de uma pessoa que tinha um poder aquisitivo financeiro mais elevado, né? Então, esse era muito o foco de quem era do lado criminoso nessa época, tá ali de forma stealth, e não ser capturado, não ser detectado, porque ele já estava fazendo o que ele precisava ali, que era praticamente a parte de roubo de informação, ou roubo financeiro, enfim. Então, nesse período, a gente começou a perceber muito disso, grupo APT, cybercrime voltado para desenvolver malware para macOS, e já usando técnicas mais avançadas, né? E aí, quando foi em 2016, eu tive a sorte de, perto de uma palestra que eu ia fazer num evento grande, sorte para uns e azar para outros, né? Surgiu o Keyranger, que foi o primeiro ransomware para macOS, e aí eu estava muito assim naquela vibe de analisar tudo quanto é binário, tudo quanto é artefato que recebia. Saiu um relatório grande de uma empresa aí de segurança falando sobre o Keyranger. Eu li o relatório, mas eu senti falta de alguns detalhes técnicos, né? E quando eu fui fazer análise do binário, análise do malware, eu consegui entender como é que ele funcionava, basicamente o que o pessoal fez nessa época, né? Eles comprometeram lá o file server, onde ficava o instalador de um cliente de torrent chamado BitTorrent, né? Então, o usuário final baixava lá do file server, lá do FTP server, do fabricante, lá do desenvolvedor do BitTorrent, uma versão já comprometida, e aí, infelizmente, ele executava aquele binário, aquele instalador com o ransomware, Keyranger, e a máquina tinha os arquivos criptografados e aparecia essa telinha, né? Quando eu fiz a minha análise, eu percebi que eu encontrei muito mais coisa, e foi aí que eu acabei gostando, pegando mais gosto ainda de ransomware, de ver como é que eles funcionavam, principalmente para Mac, né? Uma das coisas que eu percebi que não estava no relatório da galera eram os links de Command Control, que apontava para Onion, né? Então, você vê que tem os links de Command Control do ransomware. Tinha muita coisa que o pessoal não colocou lá no relatório, porque foi um relatório muito mais para vender, né, e que a empresa tinha um time de pesquisa do que realmente dar detalhes técnicos de como funcionava aquele ransomware, né, o Keyranger, né, mas a gente teve bastante sucesso e acabou que eu apresentei o resultado dessa análise em algumas conferências com mais detalhes técnicos de como funcionava e tudo mais, basicamente. E o Keyranger foi o primeiro ransomware de fato para Mac e que teve bastante notoriedade ali em 2016, né. Então, assim, a gente falando um pouco de história, agora a gente vai falar um pouco do que a Apple vem fazendo, né? A Apple tem vários serviços de segurança, várias features de segurança em seu sistema operacional. Aqui eu deixei listado apenas, para quem já... No final dos slides, eu vou deixar disponível os links, o link dessa palestra, tá? Eu já subi já para o Git, mas se pegarem outras palestras sobre Apple que eu fiz, vocês vão ver que tem slide onde eu falo de muito mais serviço. Aqui eu vou falar muito mais dos serviços que estão ligados as proteções que envolvem ameaças do tipo malware, ransomware, infostealer e coisas do tipo, né? Então, assim, a Apple, cada ano que passa, ela vem investindo bastante nos serviços como o Gatekeeper, onde a gente tem
a validação da assinatura do binário que vai rodar na máquina. Então, todo aplicativo, todo app que a gente vai instalar hoje no macOS, se ele não é instalado via Apple Store, via o aplicativo da Apple Store que está no macOS, o gatekeeper checa aquele binário, vê a assinatura dele e fala assim, poxa, olha, esse binário não foi checado não é desenvolvido ou não foi checado pelo time da Apple. Você deseja instalar ele por conta e risco? Por sua conta e risco? Aí você decide se você vai executar aquele binário ou não, mas o gatekeeper já te fala que aquilo ali pode ser um programa malicioso. Ele não está afirmando que é, mas ele só está dizendo, olha, não passou pelos critérios de avaliação da Apple esse instalador, esse programa, esse aplicativo, enfim. E o gatekeeper é o cara que é responsável por essa checagem. Basicamente, ele é a assinatura do instalador e fala se foi checado pela Apple ou não, né? O SIP, que é o System Integrity Protection, é um outro recurso de segurança da Apple, que também é bem interessante, principalmente para quem faz pentest mobile, ou faz engenharia reversa de algum binário dentro do Mac. Então, imaginem que você precisa fazer instrumentação dinâmica de um binário, de um IPA, né, no Mac, e aí você vai usar o Frida, o Lielf, coisas do tipo. Se o SIP estiver ativado, ele não deixa você fazer isso. É muito mais para garantir que você não vai conseguir fazer hook de funções de aplicativos dentro de algum serviço dentro do macOS. É justamente para que você não tenha esse tipo de permissão, né? Porque ele entende como uma ação suspeita. E aí, para você desativar o SIP, você só consegue fazer isso quando você ainda no modo Rescue Mode. Você tem que botar o macOS e lá desativar o SIP no modo Rescue Mode lá, e aí botar o Mac de novo com o SIP desativado. E aí, uma vez você fazendo isso, você não tem essa proteção, né? E hoje ainda tem mais um módulo que não ganhou um nome separado, está dentro do SIP, que é o Keep, de kernel. O SIP é muito mais para software e o Keep muito mais para coisas que são rodadas mais em camada de kernel, né? Então, é uma outra camada de proteção que a Apple também implementou no Mac, isso já tem um bom tempo. Pelo menos o SIP, o Gatekeeper, o SIP e o Gatekeeper já tem pelo menos uns 10 anos, uns 8 para 10 anos que já estão implementados, mas assim, a cada ano que passa eles vão melhorando aí algumas features que tem dentro dele para poder aumentar a maturidade de segurança. O TCC é uma feature mais recente, ela foi implementada, se eu não me engano, em 2018 para 2020, e é foco da minha última palestra, da minha última pesquisa, onde eu consegui fazer um bypass no serviço deles. O TCC basicamente é responsável por permissionamento de acesso a pastas e periféricos do Mac. Então, toda vez que, por exemplo, o Safari tenta baixar um arquivo na pasta Downloads, na pasta Desktop, quando ele vai fazer essa ação, o TCC já vai lá e pergunta, olha, o Safari gostaria de salvar o arquivo .zip na pasta Desktop. Você permite o Safari fazer isso? Ele vai te dar esse alerta, e aí o usuário vai dizer se permite ou não permite. Uma vez que ele dá um allow, essa resposta é gravada num banco de dados MySQL, numa tabela específica Access sobre o Safari tentando acessar o desktop. Aí vai falar, olha, o usuário está permitindo que agora, todas as vezes que eu tiver esse tipo de comportamento, o Safari está permitido a fazer isso, né? E aí eu encontrei um bypass justamente onde eu consigo reescrever o banco de dados, esse banco de dados MySQL, que tem todos esses bloqueios, por um banco de dados com permissões de tudo aquilo que o meu ransomware ou um malware que eu desenvolva para poder ter acesso à câmera, microfone ou a pastas sensíveis do sistema operacional possa explorar numa simulação grande de Red Team ou num comprometimento direto, o que um grupo apt faria, né? Então esse foi o bypass que eu reportei para a Apple em 2023 e acabei palestrando na DEFCON sobre isso, né? O XProtect, por incrível que pareça, é um antivírus nativo da Apple, no macOS, é um antivírus que já vem embutido no Mac. Quando você instala o macOS, o XProtect já vem nativo, só que é um antivírus baseado em assinatura. Então, se você trazer para sua máquina um payload, um arquivo, e aí quando o XProtect checar o hash daquele cara e falar assim, poxa, esse hash, essa assinatura é do malware XYZ, ele já quarentena esse cara, dizendo que ele é um binário potencialmente malicioso para o teu sistema operacional. O MRT também faz parte desse ecossistema do XProtect, é o Malware Remove Tool. Ele é o módulo XProtect que vai lá e remove o malware, tudo isso de forma transparente para o usuário, em casos de malware mais agressivos, né?
Você tem a parte de sandbox, onde boa parte de aplicativos e aplicações do Mac, eles rodam containerizado, né, num ambiente mais seguro, justamente para não ter hook de função, data leak e tudo mais, né? Então, é uma das formas que a Apple faz para poder meio que proteger algumas aplicações. E a parte de notorização, que é você trabalha junto com o Gatekeeper, muito mais para você garantir a assinatura e fidelidade dos aplicativos que você está rodando dentro do teu sistema operacional. Então, assim, a gente está falando de um monte de função, um monte de serviços que existem dentro do macOS para tentar meio que evitar que alguns malwares sejam executados. Mas, na verdade, todos esses programas, todos esses serviços, eles podem ser bypassados como qualquer outro sistema operacional, como qualquer aplicação existente para qualquer sistema operacional que a gente tenha no mercado, né? E o nosso trabalho é justamente esse, né? Pesquisar formas de bypassar esses serviços, né? E, recentemente, nas 2 últimas semanas, se eu não me engano, a Apple criou um outro serviço que está embutido ali já no MRT, na verdade, que é o BSI, que é o Background Security Improvement, onde ele valida, né, todas as rotinas que são envolvidas em Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é muito comum alguns fraudadores, alguns grupos de APT, eles lançar de engenharia social em cima de algum usuário final, secretário, enfim, não forçando, mas convencendo essas pessoas a clicarem em links maliciosos, dando um Ctrl+C, Ctrl+V. Tem muita campanha, a gente vai ver uma lá na frente, onde o cara clica num link, que ele dá um wget dentro do bash para onde vai ser dropado o malware. Mas o usuário final, ele está vendo uma URL encodada lá que o bash vai interpretar, mas ele nem sabe o que é. E aí a Apple resolveu analisar, inspecionar esse tipo de tráfego também, esse tipo de ação dentro do macOS, justamente para proibir esse tipo de comportamento onde envolve engenharia social com execução de payload muito mais por parte do usuário e não do criminoso que está do outro lado, né? Só um detalhe é que isso, na verdade, eles implementaram depois que um cara chamado Patrick Wardle criou uma ferramenta que era chamada Clique alguma coisa, está no site da Objective by Decia, está nas referências no final dos slides lá, né? O Patrick Wardle é o cara que criou o Objective by Decia, né? Que é um site que só tem ferramentas e pesquisa em Apple Device, mas também criou o evento Objective by Decia, né? O blog é Objective by Decia, né, da linguagem Objective, né, mas tem um evento também, que é o Objective by Decia, né, que acontece, esse evento que comentei que acontece ano sim em Havaí, ano na Espanha, né, principalmente em Barcelona. Eu estive lá, inclusive, fazendo parte da organização do CTF deles ano passado, mas ele criou essa ferramenta justamente para detectar esse tipo de comportamento. A Apple entendeu como algo extremamente importante para o sistema operacional, acabou internalizando uma rotina para fazer justamente isso, tá? Então, assim, a Apple, de fato, ela continua ainda, tem um programa de bug bounty deles, onde vocês podem reportar vulnerabilidade, enfim. A Apple continua investindo muito, mas ainda existe bastante oportunidade, né? E aí, a gente estava falando ali até 2018 no contexto histórico, mas nos últimos anos o game mudou bastante. Hoje a galera está muito mais focada. Antigamente a gente pegava muito malware, ransomware, criptografia de arquivo, solicitação de resgate, enfim. Hoje, as grandes ameaças para macOS estão na parte de InfoStealer. Ou seja, são ameaças que ficam instaladas ali no teu computador para poder fazer roubo de sessão, de cookie de sessão, dados de usuário, dados de coleta de dados comportamentais, né? Então, a ideia do InfoStealer é justamente coletar tudo isso, e é o que mais está rolando hoje no cenário de macOS. Está tendo bastante stealers. O mais conhecido hoje, que tem um monte de variante, é o Amos, né? Ele tem várias, a gente vai ter uma análise dele lá mais para frente em cima do OpenClaw, mas é um dos que vem tendo bastante sucesso aí hoje no mercado. Mas tem outros também, tem esse Adeload, que também fez bastante infecção em várias máquinas Mac no Brasil e fora do Brasil, globalmente falando, né?
O Keyranger, ele ainda está figurando aqui porque ele teve um alcance muito destrutivo, que foi aquele primeiro ransomware para Mac, teve N variáveis do Keyranger até 2019, mais ou menos, ainda teve bastante variável, mas a galera vem bastante focada agora nessa parte de roubo de cookie para pegar comportamento, cookie de acesso, roubo de informação de acesso a sites, aplicações, enfim. Então, é muito mais nesse sentido que os caras estão focando hoje em dia, né? Então, a gente vê bastante desse mindset da galera que desenvolve malware, ransomware, InfoStealer para macOS, né? E aí, como é que eles fazem o drop disso hoje em dia, né? Como é que é o modus operandi em geral, né? Então, normalmente ele vem como um DMG, um PKG, um .app, um JS de JavaScript, né? Um AppleScript, um PDF, até hoje ainda é muito usado o PDF, lá no passado já foi muito mais. Tem talks minhas falando justamente de binários do tipo match-o, então assim, é um DMG que no final das contas lá, o que é instalado é um binário, que a gente chama de match-o. Para o Windows você tem lá os exe, né, que é os PE, né, Portable Executable. Para Linux você tem os ELF, né, mas para Mac você tem o binário nativo do Mac. Se vocês forem lá no SRBin, e der um file lá, asterisco, vocês vão ver que os binários que tem no Mac hoje são 100% do tipo match-o, né? São binários que eles são compilados para ser suportados em várias plataformas, né? Então, várias arquiteturas, na verdade, fazendo a correção. Então, esse é o binário que é executado no macOS, né? Mas ele vem via DMG, via PKG, .app, enfim. E, basicamente, o que o pessoal faz? Vai via campanha, vai via comprometimento de file share, de FTP server, file server que tem lá o binário oficial, né, que nem foi feito do BitTorrent. Mas, nesses casos, aí envolve engenharia social também, porque, às vezes, o cara chega e fala assim, olha, o OpenCloud, que a gente teve lá, comprometimento de um plugin do OpenCloud, o pessoal vai lá e fala assim, olha, a gente lançou aqui agora a versão corrigida fix do OpenCloud, ele te manda por e-mail isso. O fabricante nunca vai mandar por e-mail, mas ele te manda por e-mail num link onde você vai clicar, vai baixar o OpenCloud, mas junto é uma versão modificada do OpenCloud já com o Stealer que ele quer dropar na tua máquina, com o malware, com o resto que ele quer dropar na tua máquina. Mas o fluxo é basicamente esse. Eu tenho até um gráfico aqui que basicamente é assim, né? A gente tentar comprometer ali o usuário via engenharia social, seja de forma direta ou via e-mail, enfim, né? Fazer o drop aqui do malware, né? Usando DMG, PKG, enfim, o que mais. Convencendo o usuário a fazer a execução, né? Muitas das vezes esse malware ele não tem nenhum tipo de bypass do Gatekeeper, de assinatura nem nada, aí você vai ter que convencer o usuário a ir lá e clicar para executar a instalação daquele cara. Mas a gente já sabe de cenários onde ransomwares de grupo de APT avançado droparam um malware na máquina do usuário final sem nenhum tipo de interação do usuário. A única interação do usuário foi simplesmente mandar executar o instalador do Zoom, por exemplo. É um dos que o pessoal mira muito ao instalador do Zoom, né? Eu já vi muitas campanhas onde o cara manda lá um link, olha, o Zoom estava com a vulnerabilidade XYZ, baixa a versão corrigida. Aí o cara vai baixar uma versão que realmente está comprometida, né? E aí, tem essa questão de escalação de privilégio, onde tem lá o abuso do bypass do TCC. Uma das coisas que eu percebi quando eu estava fazendo a minha pesquisa no bypass que eu peguei do TCC é que várias outras pessoas também encontraram várias outras técnicas de formas de você fazer bypass do TCC, e muitas dessas técnicas estavam sendo utilizadas justamente por grupos de APT para poder infectar pastas sensíveis do macOS sem interação com o usuário. Então, é muito comum hoje isso também. Aí, garantir persistência, né? No macOS tem uma pasta que a gente chama de Laugiate, onde você consegue armazenar os que a gente chama de plist file, né? Para poder garantir uma persistência quando o cara reiniciar a máquina, enfim. Tem a parte de vazão das defesas lá do próprio Gatekeeper que eu comentei lá atrás, mas do X-Protect, mas, de novo, nada que você não conhecendo muito bem como é que funciona o sistema operacional, você não consiga bypassar de forma direta ou interação com o usuário, né? Uma das coisas que eu já percebi, pelo menos nas últimas, e aí tem para frente também, é que alguns desses stealers, eles fazem uma análise, ou malwares também, eles fazem análise do host onde ele vai ser executado.
para garantir que ele tenha sucesso total em todas as rotinas que ele vai fazer num pós-exploração, né, num pós-deploy ali do payload malicioso, né? E a gente vai ver um exemplo disso bem mais para frente. Toda a parte de coleta de credencial, e aí é o modus operandi mais padrão, né? A abertura de um C2 para poder fazer data leak, e aí a gente tem o impacto real ali de filtração de dados, né? O primeiro caso que eu trago para vocês é do Digit Stealer, que foi um comportamento justamente parecido, foi justamente esse comportamento onde ele tinha comprometido o pessoal de um app chamado Dynamic Lake, né? Então foi enviado isso para o usuário final, o usuário montou aquela imagem, mandou executar, executou o malware, né? Na verdade, aqui é um shell script que faz o download, o dropper, né, do malware malicioso. Vou até pular uma parte que é aqui onde a gente vê direitinho isso. Nesse do Digistiller, quando ele faz o drop, quando ele vai fazer baixar o payload onde tem as execuções de ação maliciosa dentro do host, ele tem vários mecanismos de checagem, né? Um dos primeiros mecanismos de checagem que ele faz é ver se o host onde ele está tentando dropar aquele payload, ele vem de uma origem de algum desses países. Então, se a gente olhar aqui, ó, opa, desculpa, pessoal, acho que eu perdi o compartilhamento, né? Peraí. Eu acho que eu perdi o compartilhamento de tela. Deixa eu voltar aqui. Opa, voltou. É que eu bloqueei minha tela sem querer, desculpa. Acho que todo mundo deve estar vendo minha tela de novo, certo? Beleza. Então, qual a primeira função que esse malware fazia? Era checar se o host que ele estava tentando infectar pertencia a algum desses países. Então, ele olhava lá o IP de origem daquela máquina, e se é de algum desses países, ele saía dessa função e não executava, não dropava nem nada. Dando uma olhada, olha só que países são esses: Rússia, Ucrânia, Belarus, Armênia. Então, são países da ex-União Soviética, né? Historicamente, existe uma frase que é: a mãe pátria protege os seus filhos, né? Então, a frase russa, onde eles protegem os países que são coligados com os interesses políticos dele, né? A frase está em russo aqui, eu não sei falar russo, eu só deixei aqui mais por questão de curiosidade mesmo, mas basicamente, se vocês pegarem isso aqui e colocar num translator da vida, vai estar escrito: a mãe pátria protege seus filhos. Então, tem casos assim noticiados já em sites na internet aí que o próprio Putin foi buscar pessoas no aeroporto que estavam sendo caçadas por países que foram comprometidos por ransomware, desenvolvido por pessoas desses países aqui e que eles se protegem. Então, assim, é uma parada muito forte quando a gente fala de cyberataque, geopolítica, onde a gente vê o pessoal realmente focado em, não posso deixar que o meu ransomware, que meu infostealer ataque um computador de um país que é aliado à minha nação. Então, eles têm essa preocupação política, né? Então, essa é uma das funções que a gente já pega de cara no infostealer. E uma outra função que me chamou muita atenção foi essa do System Profile, onde ele pega as configurações de hardware do macOS. E aí você percebe e aí eu até deixei um exemplo aqui, essa aqui é a função, né? Mas quando a gente executa esse comando aqui diretamente no Mac, no bash do macOS, o que ele retorna? Ele retorna dados de configuração do Mac. Então ele fala: olha, é um M1 Pro, modelo tal. Pelo modelo, se você for ali no site da Apple, ou no Google mesmo, você consegue pegar todas as características daquele device, mas ele vai falar: poxa, essa máquina tem 8 core, 16 GB. A gente fala assim: poxa, o pessoal que gosta de fazer crypto miner lá, a galera já deve ter visto, né? Então, pessoas que criam os miners para ficar minerando com máquina ou nada, né? Máquina comprometida. Esse é o tipo de informação que é extremamente interessante, né? Saber qual que é o hardware que o cara está usando. Só que, por outro lado, nesse caso aqui do Digistiller, o foco deles era saber se algumas funções, ainda essa Syscall aqui, que ele pega o tipo de hardware, ela também tem informações exatamente sobre processador, a CPU mesmo. E aí ele fala: poxa, esse hardware do macOS aqui, ele tem o BTI, nesse caso aqui, ativo. E aí ele vai falar: poxa,
Eu não coloquei, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu não coloquei um slide, eu não coloquei uma informação que é justamente da minha macro resultado, qual que é o resultado do default, né? No meu caso, é tudo ativo porque eu estava usando na configuração default. Mas o resultado aqui desse comando, quando a gente dá no macOS, ele vai dizer se essa feature aqui, né, se essa função aqui, ela está ligada ou desativada. Nesse caso, ele está relacionado às proteções que a gente já tem na CPU, para poder chegar e falar assim, beleza, olha, ele está usando um macOS que tem o M1, M2, M3, M4, M5, M4, desculpa, que já vem default de fábrica, e aí no M4 ele já tem a proteção de SSBS para poder mitigar uma vulnerabilidade que foi oriunda no processador da Intel, né? E depois, em 2020, veio para o do macOS, que é o do Spectre, o Spectre Meltdown, né? Então, também teve isso, mas foi bem rápido, foi no M1, mas aí era uma vulnerabilidade que não tinha como você corrigir a nível de software, só trocar a CPU. E aí, o cara chega e fala assim, eu vou escrever um ransomware, um malware que vai checar tudo isso para saber exatamente qual dropper que eu vou mandar na sequência, o que eu vou deployar na máquina dessa minha vítima, porque se ele tem alguns features ativadas, eu quero mandar um malware muito mais simples e direto, aonde eu vou ser mais efetivo com aquele hardware que tá rodando ali, né? Que o meu malware vai estar rodando. Eu inverti um slide aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Eu inverti um slide. Peço desculpa, gente. Eu vou pular para esse slide aqui. A gente teve também o Amos, né, que foi o que eu tinha comentado com vocês lá atrás, que é um Stealer que, nesse caso, ele tinha uma skill que era usada pelo Open Cloud. Hoje todo mundo fala de IA, de cloud, de GPTs da vida, né? O Open Cloud, ele tinha uma skill para ajudar nas interações de IA, né? E uma dessas skills foi comprometida. E a ideia era o quê? Fazer roubo de credencial, roubo de comportamento da máquina que estava rodando a ferramenta, lá o framework do OpenCloud, via essa skill. Bom, para quem mexe com malware, sabe que a coisa mais comum também era você ter lá os plugins que você instala no browser, no Safari, Chrome, Opera, o que quer que seja, que também tem muitos desses tinham esse interesse, né, de ficar roubando cookie de sessão, né? Então, o Amos também teve essa pegada. O Sapphire Slit, esse aqui foi muito massa. Esse aqui é recente, esse agora é desse ano, agora de fevereiro. Se não me engano, foi fevereiro, março. A notícia aqui é de abril, mas ele foi executado de fevereiro para março, aonde alguns funcionários, desenvolvedores de algumas empresas de software, foram abordados no LinkedIn. Olha o modus operandi da galera. Eles abordaram o pessoal no LinkedIn e falaram assim, olha, a gente está com uma vaga aqui na empresa e tal, a gente quer marcar uma entrevista contigo. E aí mandava para ele um link com o Zoom. E aí falava assim, olha, baixa a nossa versão do Zoom, porque essa versão, ela faz transcrição e tudo mais, e facilita para o nosso cara do RH na hora que vai fazer a entrevista e tal. O cara, poxa, vou fazer uma entrevista na empresa gringa e tal, eu vou lá ver qual é que é. Então ele pegava e baixava e instalava. Na verdade, ele estava instalando um Stealer na máquina dele. E aí, qual que era o foco? Era pessoas do setor, era desenvolvedor que trabalhava para o setor financeiro, fintech, bancos e afins, né? Isso fora do Brasil. Foi desenvolvido pelo pessoal do grupo Sapphire Slit, lá, que é o APT38, e até onde eu peguei, teve bastante sucesso. Então, assim, eles realmente estavam abordando muita gente. E aí, de novo, envolve a parte de engenharia social, de você chegar, convencer o cara, baixar aquele arquivo que, potencialmente, para ele não é nada malicioso, mas de fato era. E aí, uma vez que ele baixou, instalou, ele deu permissão para ser executado, o sistema operacional não teria muito mais o que fazer nativamente, né? E aí, agora, por isso que eu peço desculpa, eu vou voltar aqui para esse slide. Peço perdão, pessoal, eu acabei deixando fora da ordem. Eu revisei ontem à noite, mas passou batido isso. A gente viu aqui alguns stealers, a gente percebe que hoje é muito mais stealers para macOS, né? Eu tinha escrito um artigo para o Mente Binária em 2017, eu acho que é 2017, está lá no Mente Binária, mas eu preciso atualizar e eu quis deixar um slide aqui com algumas dicas e ferramentas que vocês podem usar hoje, assim, de forma gratuita, que dê para fazer análise de malware em macOS. Assim, poxa, como é que eu posso começar
brincar com isso, entender como é que funciona, como é que é o comportamento e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem ambientes virtualizados para isso. A primeira coisa que eu falo para vocês é, poxa, se vocês vão fazer análise de malware para Mac, procura usar um host diferente, né? No meu caso, eu tenho um SX aqui, hoje está um pouco complicado, porque a gente tem tanto Mac para arquitetura Intel, quanto para arquitetura ARM64. Só para ambientar vocês, a gente tem processador Intel x86, né? Que até 2019 a Apple fabricava MacBook com CPU Intel. 2020 para frente é tudo a linha M, né? Que é os Apple Silicon, né? Que é M1, M2, M3, M4. Que na verdade o que muda é o processador. Uma vez que muda o processador, muda toda a arquitetura de como os binários rodam dentro daquele sistema operacional, né? Então você tem os ARM64. No caso de virtualização, o que eu recomendo? Baixa um Mac arquitetura Intel e roda num SX da vida, qualquer emulador que suporte Intel, né? No caso, VMware Fusion, Parallels, VirtualBox, enfim. Esses caras você consegue emular lá um macOS, né? E aí, se você tiver um M1 da vida, um Apple Silicon da vida, dá para fazer também? Dá. Lembrando que, assim, pode existir cenários onde você vai ter um malware que sabe que está rodando num ambiente de sandbox, num ambiente virtualizado, e tenta fazer escape, né? A gente sabe que para o Windows já tem isso, né? Que ele tenta escapar da VM dele para o host físico, mas assim, eu uso dessa forma aqui hoje, dá para vocês usarem também dessa forma, só ter esse tipo de atenção. Mas para usar Mac em VM precisaria de ISO. Vocês conseguem baixar ainda na ISO oficial da Apple, né? Você consegue baixar ainda ISO do... A Apple costuma indisponibilizar, mas eu baixei, todo ano eu baixo a ISO, deixo salvado na minha máquina, mas tem os repositórios, assim, com a ISO oficial da Apple, onde você pode baixar. O que vai acontecer também tem muito repositório com ISO que não é oficial da Apple, mas pode trazer algum brinquedo junto. E aí é muito mais por conta e risco, né? Mas a gente está falando de ambiente de laboratório, mas só é chato de achar, mas se procurar... Exatamente, se achar, vocês vão achar, com certeza vocês acham, né? Se vocês tiverem um Mac, é mais fácil de vocês baixarem, porque vocês conseguem baixar direto pela Apple Store as versões, né? Não as mais antigas, mas se eu não me engano, as duas vocês ainda conseguem baixar e aí convertê-la para ISO, né? Direto pelo bash do Mac, né? Mas assim, falando de ambiente, virtualizar, né, o ambiente, né? E aí não instalar as ferramentas de integração. O Hackintosh, eu estou vendo aqui o chat, Hackintosh é uma opção, mas muitas das vezes o Hackintosh pode acabar não funcionando justamente pela parte de detecção de host, né? Então, tem alguns malwares que eles validam se estão rodando em host virtualizado. Então, uma coisa que eu não recomendo para vocês é instalar o VMware, e aí depois que vocês instalam o VMware, lá instalar o VMware Tools para ter uma experiência melhor com aquele host. Não façam isso. É instalação crua do macOS, sem ferramentas de integração de host, né? Criar as imagens, né? Então eu costumo criar 500 imagens lá, porque você vai rodar o Ransomware, você vai ter que ficar indo e voltando para ver o que ele fez de modificação. Se a gente está falando de binário que ainda é focado em disco, né? Mas mais para frente você vê que tem muitos Ransomware que é tudo fileless, execução em memória. Então você ter essas imagens criadas, ele é legal. Deixar o host sempre, a máquina em host only, nunca em bridge, né? Porque se você deixar em bridge e é um ransom, ele vai escapar para a tua rede local, e aí você pode ter um outro problema, caso você tenha uma máquina. Se o teu host inteiro for Linux, a chance de não ser comprometida é menor, mas imagina que pode ter um dropper que vai analisar qual host, e aí, tipo, tente comprometer um host Linux ou Windows seu também. Não habilitar pasta compartilhada. Aí tu comprometeu o teu PC, exatamente isso. Eu diria que, assim, eu nunca tive comprometimento, né, dos meus hosts, mas seguindo esses passo a passos aqui que eu faço, né, que nem não deixar em host only, não deixar em modo bridge, não usar pasta compartilhada da máquina virtualizada com o host, criar, isso é muito importante, você tem meio que um honeypot, né, nesse ambiente onde vai estar rodando a máquina, porque muitas vezes o malware, ele necessita ter uma comunicação para fora para ele baixar o payload que vai executar alguma ação maliciosa. Então ele tem que ter, ele pode fazer o quê? Ele pode dar um ping no 8888 para poder ver
se o DNS do Google, ele consegue chegar lá, ele fala, beleza, eu consigo chegar no DNS do Google, agora eu vou tentar bater na minha C2. Então tem muito ransom, muito malware, que tem várias checagens de rede antes de se executar. Então você tem que prover esse ambiente para eles. Então dá para vocês meio que montar uma rede fake para entender como é que é o comportamento deles indo para fora também. E também nada impede, é que no meu caso, eu vou até mostrar para vocês, não é essa máquina, porque está no outro escritório, mas eu tenho um NUC parecido com um Mac Mini, onde eu tenho duas interfaces de rede. No meu NUC, onde eu rodo o SX, a interface de rede do meu ransom, da interface de rede aonde roda a minha VM, ela está plugada diretamente num link de saída de internet meu, que é só para esse tipo de laboratório. Então, eu deixo também a minha VM sair direto para a internet, sem passar pela minha rede local. Mas aí, de novo, é muito mais questão de configuração da tua rede local, é muito mais de um setup de rede, de como vocês vão fazer isso, né? Alguns ransomware, vocês vão ter que ir lá e desativar o SIP. Você fala, poxa, o ransomware ele não tem bypass para o SIP, porque ele estava imaginando que o usuário iria desativar isso para ele. Então, você vai lá, desativa, só para você entender como é que funciona a execução do ransomware, né? E aí, de novo, o snapshot lá, nessa hora salva, né? Para você poder ver como é que é o fluxo daquele ransomware. Lembrar que Mac Mini, 4 anos do meu salário. Cara, isso aqui são pesquisas. Eu confesso que minha esposa quase me matou quando eu comprei. De fato, não é barato, mas como a minha linha de pesquisa é Apple Devices, fazia sentido o investimento nesse hardware, né? Infelizmente, realmente não é barato. Principalmente no Brasil, né? Quando eu compro esse tipo de equipamento, eu sempre compro quando eu estou viajando. Lembrar que o host que você vai estar rodando aquela VM tem que estar bem hardenizado, né? Então, tenho ciências disso. Uma coisa que eu já percebi muito leak é o quê? O cara criar um ambiente virtualizado e acabar colocando a conta da Apple ID deles para poder baixar o Xcode. Não dá para ler tudo, mas eu vi que você colocou tudo em nome da ciência, incluso não deu para ler o resto. Depois eu tento ler. Mas é isso mesmo, tudo em nome da ciência, né? Enfim. Mas eu já vi muito usuário que vai fazer análise de malware de Mac e a máquina virtualizada dele estava com a conta do Apple ID dele, porque por algum motivo ele precisou baixar o Xcode, que era necessário, que aquele malware ele precisava do Xcode para poder fazer determinadas coisas. Cara, pelo amor de Deus, não usa sua conta do Xcode em máquina virtualizada. Cria uma... incluso tomar uma apavoro da esposa, é bem isso mesmo. Não, minha esposa é tranquila, minha esposa é muito tranquila, graças a Deus. Tem muito usuário, tem muita gente que realmente deixa a conta da Apple logada na máquina virtual. Meu, se vocês precisarem deixar a conta logada por algum motivo, cria uma outra conta, cria uma conta que vocês não têm nada ligado a ela, cria uma conta da Apple lá, laboratoriozezinho@icloud.com, só para você rodar nessa VM, mas não usa a tua conta particular da Apple Store lá. Falo isso porque eu já vi muitos casos onde o pessoal fez isso. Monitoramento de tráfego ali, então assim, poxa, na VM é muito comum você usar lá as ferramentas como Wireshark, TCP-Dump, enfim, para poder ver como é que funciona ali aquele ransomware, né? Todas essas ferramentas que estão aqui para baixo agora, a gente vai falar um pouco mais para frente, que tem um slide só para isso, que é ver comportamento, telemetria de file system, processo, ver se a galera não criou um playlist file no teu Launch Agents ou no teu Launch Daemons, e testar múltipla arquitetura, né? A gente falou lá atrás que existem malwares que são MATCH-OS, né, binário do tipo MATCH-O, que ele é suportado para várias arquiteturas, Intel, ARM, PPC, né, enfim. Então, a sua VM é legal você ter um ambiente virtualizado Intel, um ambiente virtualizado ARM, mas pode ser que o malware que você baixou, ele já executa nas duas, direto, sem ter que dropar outro tipo de binário. Ele é compatível com as duas arquiteturas, né? Falando de ferramenta, eu separei em duas análises, né? Análise estática, ali onde você não executa o malware propriamente dito, né? Você vai simplesmente olhar aquele binário, você vai fazer algumas análises para poder inferir se ele pode realmente trazer algum tipo de ameaça para a tua máquina ou não. Então, você tem lá o MATCH-OV, você tem o J2, você tem o Happen2, que é o radar antigo, né? Muitos ainda usam packers do tipo UPX, aí você pode usar o próprio binário do UPX, Binalk, enfim. Esse slide vai estar, na realidade já está disponível para vocês, então vocês podem baixar para poder
para poder pegar aqui as ferramentas, enfim. Principalmente pelo fato de que x86 ainda é mais utilizado. Ainda tem muito Mac x86, né? Só de 2020 para cá que surgiram os Apple Silicon, que também são caros, né? Mas ainda existe no mercado muito Mac CPU Intel, né? x86. Então, sim, então tem muito malware ainda para Intel. Então, de fato, e vai demorar ainda, assim, porque são máquinas que têm aí uma vida longa grande, né? Então, assim, hoje o Tahoe, que é a versão que está rodando a última versão do macOS, ele é suportado nos Macs Intel ainda, então ainda tem um tempinho ainda para usar Intel. Então você tem ferramentas para engenharia reversa, como o próprio AIDA Pro, Hopper, Ghidra, Binary Ninja. Poxa, eu não coloquei aqui. A que eu mais uso é o LLDB. Eu gosto muito de usar o LLDB. Eu tenho um LLDB customizado. Para quem faz engenharia reversa, é o GDB, mais ou menos o GDB do Mac. O GDB também tem no Mac, né? Mas o LLDB é uma ferramenta muito poderosa para fazer disassembling, fazer debugging e tudo mais, né? Tem ferramentas como ClassDump, Frida, enfim. CodeSign, essa aqui de baixo, é muito interessante. Peraí, eu tô com o cursor no lugar errado agora vocês vão ver. CodeSign, para você ver a assinatura daquele aplicativo, daquele binário, para quem que ele foi escrito e tudo mais. Default Reads é muito interessante quando você precisa ler um playlist que você não conhece e você quer saber o que aquele cara faz, ele já te está tudo parseado, tudo bonitinho. E você também tem as ferramentas de análise dinâmica, né? Então, agora eu entendi porque eu coloquei o LLDB, eu não deixei na análise estática, ele está na análise dinâmica, faz mais sentido. Tá aqui o LLDB, porque eu falo porque eu gosto muito de usar o LLDB. Mas quando você sai da análise estática, onde você não executou, análise estática, você só está olhando por cima, você não executou ele, você tem menos risco de infecção na tua máquina, né? Mas quando você quer executar ele, ver o que ele tem de comportamento na tua máquina, tu vai para análise dinâmica, aí você pode usar o Active Monitor, o Proxy XP, que é aquele o Proxy XP é o equivalente ao Procmon da família do Sysinternos do Windows, né? Sysinternos é um canivete suíço cheio de ferramenta para você fazer forense em Windows. Então você tem algumas ferramentas do Mac que tem a mesma pegada, né? Eu gosto muito de usar o Active Monitor para isso. TCP Dump, preciso sair daqui, beleza. OpenSnoop, FS Eventer é uma ferramenta muito massa em interface gráfica. Você executa o ransomware, o malware, o payload malicioso, o que quer que seja, ele vai criando uma árvore dizendo desde o início da execução daquele processo até onde ele vai até o final. Então, se ele abre uma C2 para fora, ele mostra para você qual foi o binário que abriu a C2. Então, é bem interessante para você ver o fluxo inteiro de como que como que é aquele binário. Isso, quando você está fazendo análise de malware, isso adianta bastante etapa, porque quando você olha esse fluxo, você fala, é esse binário que eu vou pegar agora e vou reverter ele para ver qual é o IP para onde ele está apontando, para onde que ele abriu a C2, enfim. Então, é bem interessante essas ferramentas e ainda a instrumentação dinâmica tem complementando Frida, D-Trace, OpenSnoop, o K-Trace, que também ajuda a fazer checagem de Syscall, ver qual que é a trilha ali daquele processo, né? Um comando que eu gosto de usar muito, logstream, e aqui você coloca, né, a expressão que você quer checar, você vai colocar o nome do binário, enfim, o que quer que seja, e ele vai ficar ali monitorando no sistema operacional tudo que tem a ver de processo aberto sendo executado com aquela expressão que você mandou ele da match, né? E aí você consegue ver exatamente tudo que ele está fazendo, é bem interessante. E aí ficou errada a ordem dos slides, peço perdão. Galera, basicamente é isso. Deu 50 minutos, acho que deu um tempo massa. Estou aberto aqui, eu vi que tinha algumas perguntas, eu não respondi todo mundo, podem perguntar agora de novo, eu vi que a gente tem mais alguns minutos, né? A ideia é que vocês fazerem o máximo de pergunta. Peraí, eu vou abrir o chat aqui, porque eu acho que vou conseguir ler melhor. Mestre, no contexto BR, quão aquecido é o mercado de InfoSec focado no ecossistema Apple, né? Boa pergunta, Breno. O que acontece? Hoje está começando a crescer. Eu sou um dos caras que, assim, vem fazendo pesquisa em Mac desde 2014, né?
Foi o que eu comentei lá no início. Antigamente eu fazia pesquisa muito mais voltada para malware, né? Então era muito mais engenharia reversa em malware para macOS. E de 2019 para cá eu comecei a focar muito mais em vulnerabilidade de macOS. Hoje eu já conheço uma galera, tem o próprio Zosiel, é um cara muito bom, que desenvolve malware para macOS, mas ele desenvolve malware muito mais no contexto de testar soluções de antivírus, XDR, essas coisas, não no contexto criminoso, tá, gente? Ele desenvolve muito mais para testar, tipo Palo Alto, CrowdStrike, Cortex, SentinelOne, ferramentas de XDR que tem aí. O foco dele é bypassar esses produtos, e ele está tendo bastante sucesso. Fora ele, tem a galera de iOS, o Bruno Senner trabalha comigo, é um cara muito bom assim, de iOS. Então tá vindo uma galera aí que eu vi que tem um texto grande, agora eu já leio já. Tá vindo uma galera aí que tá testando bastante coisa para Mac, então, tanto para iPhone quanto para Mac. Eu diria que, assim, Brasil, eu sempre já há muitos anos eu venho levantando a bandeira, né, de trazer novos pesquisadores, né? A Village que eu criei ano passado, de Apple Red Team, é justamente para poder fomentar isso, e a galera tá me ajudando, o próprio Zosiel tá me ajudando, o Espreto, que é meu sócio na empresa onde eu tenho, ele também tem bastante coisa de Apple Devices. Então, a gente está trazendo para o mercado essa pegada de, vamos fomentar pesquisa em Apple Devices. A gente fala de Mac, mas, cara, tem AirTag, tem AirWatch, tem iPhone, macOS. Ano passado, aí, acho que a gente tem alguns minutos aqui, ano passado eu assisti uma palestra muito interessante de uma menina lá na Objective by Design. Essa palestra tá no YouTube, né? Se vocês colocarem OBTS 2025, vocês vão achar essa talk. Ela falou de uma vulnerabilidade que ela encontrou no protocolo do Bluetooth, na comunicação entre o Apple Watch, eu não uso o Apple Watch, eu uso o Garmin, mas no Apple Watch com o desktop, com o macOS ou com o iPhone. E aí, sniffando, ela conseguiu pegar as chaves de forma que ela conseguia manipular os dados de saúde do Apple Watch. Então, o Apple Watch tinha coletava determinados dados de saúde da pessoa que estava usando, só que ela interceptava a comunicação e mandava para o iPhone outra informação. Então, às vezes, o cara nem está tendo uma parada cardíaca, ele olha lá no celular, ele olha no celular dele, e os dados de coleta de comportamento físico dele lá, que o AirWatch coleta, estavam totalmente comprometidos. Aí você fala, poxa, mas, cara, no AirWatch, então, você tem oportunidade de pesquisa em tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Então, assim, de fato, no Brasil ainda tem pouco. A ideia com a Village é justamente a gente fomentar mais, e eu estou disponível justamente para isso. A gente criou aqui as referências, né? Então, as talks que eu dei em alguns lugares, mas eu gosto de citar muito esse guide aqui da Apple, né? De segurança em Apple Devices. E aqui a Objective-C e a Objective by DC, né? Que é do Patrick Wardwell, que sempre está trazendo novidades em Apple, né? Um cara muito bom de Apple, um cara que, globalmente falando, o cara que mais conhece de malware para Mac que eu conheço, pelo menos. E eu acabei criando um canal no Discord ano passado, e aí essa é a primeira vez que vocês vão ver esse novo logo aqui, porque eu usava um logo como Atacium, né? A gente tinha o nome do canal lá era Atacium, mas a gente já mudou agora para Apple Red Team, só tem que terminar de atualizar no Discord, mas esse canal no Discord é justamente para a galera que está querendo fazer pesquisa em Apple Devices, tá? Então, podem entrar lá a gente tem separado por iPhone, macOS, por áreas de interesse, né? E lá também tem a gente, se vira e mexe, está divulgando vaga para quem quer fazer pesquisa em Mac, empresas que precisam de pessoas que querem trabalhar com Apple, Stadia, essas coisas. Sempre que a gente recebe de alguma empresa, a gente divulga lá. Então, tem esse Discord. Confesso que nos últimos meses eu não estou conseguindo ficar tão ativo por causa da correria de empresa, família, pesquisa, então não dá para a gente ficar 100% ativo, mas tem uma galera que me ajuda lá também, o próprio Zosiel também me ajuda muito no canal do Discord. Então, é uma das formas de você fomentar isso, tá? É uma das formas de você fomentar a pesquisa em Apple Devices. Tem o nosso link no Instagram, onde a gente está publicando algumas coisas de evento onde a gente está indo. A gente fez um monte de evento ano passado, eu sou muito ruim para rede social. A gente fez um monte de evento ano passado e eu não fiquei publicando. E aí eu falei, precisava pegar as fotos que a gente fez lá para a galera começar a conhecer mais a Village também. Então,
Esse ano a gente vai estar agora na B-Sides, fica o convite aqui para a B-Sides São Paulo, que vai ser semana que vem. A gente vai estar com a Village lá, vai ter talk, vai ter workshop free dentro da Village de Apple Red Team, e vai ter vários brindes. Eu até adianto aqui para vocês, a gente está com alguns livros do Patrick, lá de Mauro, do Patrick. Eu já até lancei hoje no Instagram, no nosso Instagram, tem os livros que a gente vai estar doando, vai ter mais camisa, sticker, um monte de coisa. Se tudo der certo, não vou prometer, a gente quer ver se o meu sócio traz um AirPod agora da viagem que ele tá, para ver se a gente também doa lá na vila, a gente vai ver se a gente consegue comprar. Mas a gente já tem algumas coisas que já está pronto para a gente estar lá para compartilhar com vocês. Esse link aqui embaixo é do Git, eu estava dando uma organizada, porque sempre a galera me pede os slides, algumas palestras mesmo. Aí ontem à noite eu organizei rapidão. Esse de hoje já está lá como links, lá, 2026, então se vocês entrarem, esses slides já está lá, então vocês podem baixar, tá? E basicamente é isso, pessoal. Deixa eu tentar agora pegar aqui as últimas mensagens, já é top. Teve uma mensagem aqui também em cima, Logan, do Luiz Gustavo, ele perguntou, a complexidade de malware aumentou quando foi de PPC para x64, principalmente pelo fato da arquitetura, né, x64 ser algo mais utilizado? Boa. De PPC para x86 mudou muito naquele contexto que saiu, assim, quando era PPC ainda, era muito mais, eu estou falando dos malwares mais antigos, tá? Era muito mais naquele contexto de for fun, vamos fazer coisas serem executadas no host remoto, e não com foco em comprometimento de roubo, de criptografia de dados e coisas do tipo, né? Agora, quando a gente fala muito mais de 2011 para cá, e aí tem um contexto, até fazer um paralelo aqui. 2011, vamos lá, vai, desde que surgiu no Apple II lá até 2016, mais ou menos, quando você ia lá no SR-Bin do Apple, do macOS, nem todos os binários que estavam lá eram Match-O. Nem todos os binários eram criados para rodar em Mac mesmo. Muitos deles eram ELF. Era um ELF mesmo. Se você pegar um Mac antigo lá, um Snow Leopard, que é uma versão bem antiga, tem o Leopard e o Snow Leopard, né? O Snow Leopard, se você dá um file lá no SR-Bin, você vai ver que tinha ELF e tinha Match-O. E aí, esses Match-Os, quando a gente fala de Match-O, ele é o binário do tipo FAT, não? Ele roda em várias arquiteturas. Então, o mesmo binário ele era suportado para x86, para PPC, para ARM. Naquela época não era ARM processador Intel, né? Processador Apple Silicon. Mas era ARM de ARM, como a gente tem no mobile hoje, né? Então você pega lá um Raspberry da vida, ele é um ARM. Então o binário que estava sendo construído para aquele Mac também rodava no Raspberry e vice-versa. Na questão do x86, o que eu percebo historicamente é que esses malwares mais de 2011 para cá, foram criados para x86, para ARM, do tipo FAT e tudo mais, é mais focado na complexidade, sim, de fato, porque aí é muito mais a questão de avanço histórico. A galera já queria fazer bypass em algumas proteções, não queria mais ficar abrir o CD-ROM da máquina do cara que estava infectado, mas ele queria, de fato, criptografar os arquivos que estavam lá dentro, era muito mais um foco muito mais de comprometimento do host. Então, assim, de fato, a complexidade aumentou. De fato, ela aumenta. E sim, x86 é muito mais utilizado, porque a gente fala de processador Intel, está em tudo quanto é canto do mundo. Um parênteses aqui que vocês podem dar uma googada depois. A Apple, ela só saiu da Intel por questões de arquitetura. A Apple sempre gostou muito de levar aquela filosofia de fazer as coisas do jeito deles, né? Isso era até um dos conceitos do próprio Steve Jobs, né? E eles percebiam que eles estavam ficando limitados usando os processadores da Intel, e aí a Intel não queria atender isso que eu estou falando é público, tem artigo sobre isso. Teve uma briga jurídica pesada entre Intel e Apple, porque a Apple falou, olha, já que vocês não vão desenhar o processador de vocês da forma que a gente quer que as instruções dele funcionem, então meio que, desculpa o termo, meio que foda-se, desculpa o termo, tá, gente? A gente vai fazer o nosso próprio processador. E aí acho que eles acertaram muito quando eles apostaram em arquitetura ARM64, né? Porque, tudo hoje é ARM, né? Você pega celular, OT, né? Você pega os equipamentos de IoT, quer dizer, na verdade, é tudo ARM. E assim, você pega os Apple Silicon, em questão de performance de processamento,
é absurda a máquina é muito forte, assim, o processamento é muito alto, em comparação com alguns hardwares similares, né, que usa arquitetura Intel. Então, de fato, é isso. Eu vi que tinha Heitor, considerando o modelo de negócio da Thalia, que faz Red Team, Thread Intelligence. Considerando o modelo de negócio da Thalia, tá, beleza. Aqui a Thalia é a empresa que eu montei, né, que um dos focos dela é justamente pentest em Apple Devices. Eu vou falar em contexto geral, algumas coisas eu não posso abrir, mas em contexto geral, o que a gente percebe de erro até 2020, a gente não tinha ferramentas de controle de endpoint macOS. Então, você via muito XDR que rodava em Windows e não rodava em Linux. Você via muito DLP que rodava em Windows e não rodava em Linux e macOS. 2020 para cá começou a mudar muito isso. Então, boa parte dos fabricantes, quando eles constroem as ferramentas hoje de segurança, eles já constroem ela voltadas para macOS também. Então, assim, pensando em ferramental, a gente até está bem coberto. De novo, eu não acredito em ferramentas, eu acredito nas pessoas que estão atrás das ferramentas, né? Porque às vezes a ferramenta faz a instalação default, ela não vai resolver nada para o cara. Mas se o cara tem um analista bom ali, que sabe o que tem que configurar, sabe o que ele tem que olhar naquele endpoint, você consegue extrair o máximo daquela ferramenta, né? Então, o que eu percebo hoje em dia é que é muito ainda aquele... E aí é muito mais do perfil do usuário de Mac, né? As grandes empresas que usam Mac, na maioria das vezes, pelo menos o que eu percebo, é o seguinte: o pessoal tem uma infraestrutura preparada para o ambiente Windows e Linux, com MDM, software para fazer gestão daqueles endpoints e tal, e aí vem um diretor e fala, eu tenho um Mac, eu quero usar Mac. Aí vem outro diretor, eu tenho um Mac, quero usar Mac. Normalmente é um pessoal que tem cargo mais elevado, né? E aí você acaba perdendo a gestão desse endpoint. Esse acho que é o grande problema. Porque, assim, você faz toda uma gestão de um parque de Linux e Windows, e aí você tem um grupo de pessoas que começam a usar Mac. Até esse grupo de pessoas conseguir converger e colocar esses endpoints Mac com o nível de hardening que a empresa possui, o nível de ferramentas de proteção e visibilidade que a empresa possui, você tem um gap, você vai ter um tempo ali para isso. Então, eu acho que esse é o grande problema hoje. O ambiente está bem... Às vezes, você pega cliente que tem um ambiente bem configurado, só que você tem um grupo de pessoas que a máquina está plugada nesse ambiente, mas ela não acompanha as mesmas políticas que esse ambiente tem. Eu já peguei cliente que, de fato, já tem esse nível de maturidade bem legal, com ferramentas de MDM. Aqui eu não estou levantando ferramentas, a gente não vende esse tipo de solução, tá, gente? Mas tem ferramentas como Jamf, que faz gestão muito legal de macOS, tem a Candy, que foi vendida para a RU, agora é RU o nome da solução de MDM. A própria Microsoft tem o Intune, que faz gestão, não faz uma gestão completa, mas faz um enforcement bem legal de macOS. Então, assim, ferramental tem, mas ainda tem muito mais essa questão de ajuste de processo no meio desse tempo entre as máquinas serem inseridas nesse ambiente e não. Uma outra fricção que eu percebo principalmente com o time de desenvolvimento. Dev, ele sempre quis ser o root da máquina. O Dev sempre, não, eu tenho que ter a admin da minha máquina, porque eu tenho que rodar isso, tenho que rodar aquilo, eu estou compilando um programa, eu não posso ter antivírus, porque esse antivírus, na hora que eu estiver compilando um programa, o antivírus vai barrar, porque vai pensar que é uma ação maliciosa, mas assim, aí vai muito mais de nível de maturidade de empresa para empresa, né? Você pega uma empresa que já tem um nível de maturidade diferente, a galera já tem ambiente virtualizado, macOS, onde o cara vai fazer o build lá, então na máquina dele não vai precisar fazer build, a máquina dele vai ter todas as proteções, mesmo não atrapalhando a performance dele do dia a dia, mas assim, vai muito depender de cliente para cliente, cenário para cenário, nível de maturidade de segurança dessas empresas, tá? Vou ver a segunda pergunta que você fez, Heitor. Com a transição de Apple a M64, com as principais dores de cabeça para desenvolvedores de malware, adaptação de texto, eu acho que aqui agora a grande ponto né? Nem é na arquitetura, tá? Nem é muito mais na arquitetura, é muito mais nas proteções que a Apple implementou. Naqueles serviços que eu comentei com vocês lá no início, né? De Gatekeeper, SIP, Xprotect, MRT, o próprio BSI, que é super novo agora, tem poucas semanas. Então, a grande preocupação dos desenvolvedores de malware para Apple, para macOS, eu penso assim, primeiro é entender de fato como é que o sistema operacional funciona, ver quais são as features que ele tem de proteção, né? Então, acho que a arquitetura aí não
é óbvio que você tem que entender da arquitetura, mas o entendimento é uma base que você vai ter que ter para o desenvolvimento do teu payload, do teu ransomware, né? E o mais valioso aí, acho que agora voltou, legal. Estava com um chiado aqui. Acho que o grande ponto aí a arquitetura x86, ARM, enfim, você tem que conhecer. Você vai ter que conhecer. Fato, para quando você fazer engenharia reversa, você vai ter que conhecer. Mas para o cara que está desenvolvendo o malware, ele já tem essa base. Então, a maior preocupação dele é saber o que ele tem que bypassar. Então, imagina o seguinte, ele fez um malware que bypassa tudo isso. Bypassa tudo isso. Só que no host, ele tem um XDR da CrowdStrike. E aí, por um acaso, o ransomware dele é executado em disco. E ele não se preocupou, ele não se preocupou com isso. E se ele tivesse criado um ransomware que era fileless, executado em memória, então ele ia bypassar todos os produtos da Apple, mais um CrowdStrike da vida, um XDR da vida, assim, saca? Então, acho que a maior preocupação deles agora é nessas ferramentas de segurança que são embutidas no Mac nativamente e as que são oriundas de fabricantes externos que você acaba instalando lá depois. Você já testou LLM locais no seu Mac Mini, teoricamente, é fato? Cara, sim, já testei, Breno, já testei, fiquei muito feliz. Eu testei o Cloud, e aí uma dica que eu dou para vocês, eu usei justamente o Cloud com MCP para conectar num Kali Linux, eu usei o Cloud justamente nesse Mac Mini, e aí o foco dele era conectar num servidor Kali Linux meu e executar pentest através de prompts que eu estava dando para o Cloud, né? A primeira coisa que o Cloud fez para mim foi, olha, você está mandando fazer pentest na rede local, eu não tenho autorização para isso. Eu peguei assim, essa rede local é minha, você pode fazer isso. E aí você manda ele executar o pentest na rede, lá no range de IP que você quer, e ele vai te dando todas as instruções. Eu fiz isso muito mais para fim de entender como é que ele fazia a operação, né? E como é que era o comportamento. E assim, no Mac Mini rodou, e assim, o Cloud rodando lá o pentest, 5 minutinhos, e eu aqui trabalhando no mesmo Mac Mini, com um monte de aba aberta. Para quem usa o Chrome e Opera, sabe que come memória pra caramba, e mesmo assim não sentir lentidão. Eu devo levar o Mac Mini para Upsides, aí se vocês quiserem eu abro lá para vocês verem em tempo real como é a performance deles. Ó, eu acabei de ganhar um outro brinquedo também. Esse é um Mac Mini mais antigo. Não sei se vai dar para vocês verem o símbolo da Apple aqui. Esse é um Mac Mini, só que esse Mac Mini é grandinho, tá vendo? Grandão. Só que é um Mac Mini Intel. Eu queria comprar um Mac Mini Intel justamente para questão de pesquisa. O grande lata de lixo. É esse mesmo. Mas, cara, esse aqui tem 64 GB de memória, 500 GB de HD, e o que eu preciso virtualizar, eu virtualizo nele. Roda super bem. Foi $180. Acabou que eu ia pagar e um brother meu me deu, quando eu estava voltando do Canadá. Então, assim, eu precisava de uma máquina, um Mac Intel e um Mac ARM 64, mas por questão de lado, virtualizar as coisas, por isso que eu acabei pegando essa máquina. Mas eu vou ver se eu levo as duas para vocês darem uma olhada lá na Upsides. Enfim. O Breno, ele também tinha... tudo bem se a gente for para mais uma pergunta? Claro. O Breno tinha comentado antes também o seguinte, né? Como citado no caso do OpenClaw, você acredita que skills de AI Agent se tornará um novo e poderoso vetor de ataque, visto que trata-se de um simples arquivo .md, escrito em linguagem natural, que pode direcionar de forma arbitrária o comportamento do AI Agent? Olha, eu perdi essa pergunta. Agora que eu achei que boa. Isso. Cara, skill em AI para qualquer área de tecnologia, eu acho que é obrigatório hoje em dia. A gente... Existe muito, assim, aquele negócio, não, a IA vai fazer o seu serviço, vai substituir. Não, na verdade, a gente tem que pensar agora como engenheiros, e vamos tirar o papel de cara de segurança também, pode ser um engenheiro de segurança, né, que sabe o que pedir para a IA. Esse é o grande ponto, eu acho que o grande ponto é isso, né. Hoje a gente vê muita integração via MCP de cloud com Kali, com iPhone. Eu tentei trazer um rapaz que fez um plugin muito massa de MCP para você fazer pentest em iPhone usando o Cloud, você mandar o Cloud rodar o Frida no iPhone e fazer instrumentação dinâmica de processo, e ele vai lá e faz. Então, acho que está muito mais no entendimento de quem está fazendo os comandos do que da IA. Então, e aí também tem aquelas questões assim, se a gente começar a usar IA de forma
não controlada, você acaba com seus créditos, né? Para quem está acostumado com cloud, você vê que se você mandar fazer um pen test lá e de forma não muito estruturada, você vai perder seus créditos em 2 minutos. Em um dia você perde os seus créditos. Agora você chega e fala assim, olha, eu quero que você faça um pen test, mas isso aqui você não precisa fazer, eu já estou te dando o contexto, ou seja, ele não vai precisar consumir crédito, você já dá essa informação para ele, você economiza crédito, o seu teste é mais rápido, você é menos custoso, porque assim, o pessoal fala, mas a gente vai substituir o pen tester hoje por IA. Mas se você pegar uma solução que ela não tem essa sanitização da informação de forma correta, o teu pentest fica tão custoso quanto um analista. E aí o cara não vai comprar, entende? Porque você está consumindo crédito, no final do dia é crédito da plataforma, né? Então, assim, na minha visão, o que eu vejo que a gente pode, pensando no pessoal que tem faculdade, que já está na área, é como usar a IA a seu favor, mas de forma inteligente, né? De forma inteligente, onde você já vai falar, beleza, olha, no meu caso, foi 100% para fins educativos mesmo. Falei, como é que funciona isso aqui? Eu tinha lido uma matéria de um cara, pô, legal, o cara tá usando MCP para conectar no Kali Linux, mandar comando e ele fazer pentest ali e tal. É óbvio que eu não vou fazer isso no meu dia a dia, porque a gente fala de pentest manual de uma empresa que é profissional, a gente usa, de fato, a nossa inteligência, um pentest manual. Mas pensando em fins didáticos, o cara que quer entender, pô, eu quero fazer isso, eu não sei como é que ele fez isso, pô, manda ele fazer e acompanha lá os comandos que ele deu, entende a linha de raciocínio. Não quer dizer que está certa, quer dizer que é um ponto de que você pode usar para você fazer aquele teu pentest. Então, muito mais como um apoio também, né? Para a galera que está iniciando. Esse exemplo que eu dei do usar o Kali Linux e tudo mais, é muito mais para a galera que está iniciando. O cara que é profissional de mercado, ele não vai usar isso. Ele não vai usar isso. Ele pode usar muito IA para cenários de recon. O cara vai pegar a IA, vai falar, eu quero fazer recon num domínio, vai plugar determinadas fontes de dados e tal, e aí a IA vai ajudar ele a cuspir um output com um monte de informação que vai ser parte daquela informação que ele precisa, daquele pentest que, por um acaso, é um pentest black box da vida, onde ele precisa coletar o mais de informação da empresa, do alvo da empresa, do target que ele está tentando comprometer. Eu não sei se eu respondi sua pergunta por completo, deixa eu ver quem foi que fez, Breno, mas deixa eu ler de novo para ver se não passou nada. Como você está no canal de Pecal, você acredita que as skills de agent já são um novo poderoso? Ah, sim, perdão, você falou das skills, cara. Eu estava entendendo, quando o menino falou skill, eu pensei do conhecimento, mas sim, eu acredito que as skills que são utilizadas em plataformas como Open Cloud, com certeza é um grande vetor. Vide o caso do Amos, que a gente pegou, que eu mostrei para vocês no slide anterior. Desculpa a confusão, quando eu escutei skill, eu entendi de skill do analista, do engenheiro de software. Mas a gente está falando de skill que é implementada no Open Cloud da vida, assim. É um grande vetor de ataque hoje, é um grande vetor. Se eu estivesse do outro lado da mesa, eu usaria esse tipo de abordagem. Deixa eu aproveitar, eu vi que o Joab Manoli, ele fez um comentário aqui, que eu achei interessante, talvez poderia até ser uma pergunta, que ele falou assim, podia soltar ISO do Mac no Discord. Hoje, como é que tá essa questão das ISOs? Eu sei que a gente tem várias ISOs, né, por aí, para definindo várias coisas no mundo tech, principalmente na área de cibersegurança. Por ser uma tecnologia mais proprietária que eles têm essas ISOs, pelo menos internas? Você fala ISO do SO mesmo, do sistema operacional, né? Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, só para vocês entenderem como é que a Apple funciona, né? Ela é aberta em várias coisas, inclusive o kernel do macOS, que é o XNU, né? É um kernel que é aberto, inclusive eu venho estudando o kernel do macOS desde 2021, eu venho estudando o kernel do macOS, já tenho alguns achados, mas eu preciso materializar agora, em forma de exploração real. Mas até uns anos atrás, a Apple liberava no GitHub deles o kernel do macOS, o XNU. Então, você chegava assim, beleza, eu quero baixar o kernel para ver como é que funciona. Para quem é mais velho, que nem eu tenho meus 46 anos de idade, eu sou da época que a gente pegava o Linux lá, eu sou de usuário Slackware, né? A gente recompilava o kernel do Linux de acordo com o hardware que a gente tinha, da máquina que a gente tinha, muito mais por questão de performance, né? Então, era muito comum se fazer isso. Quando eu comecei a estudar o kernel do Mac, eu já tinha esse mindset de como funcionava o kernel de Linux, eu falei, mas beleza, qual que é agora, o que eu tenho que entender de quais são as syscalls que tem aqui no kernel do Mac, como elas se interagem, justamente para poder tentar achar um vetor de exploração, né? E a Apple liberava isso, assim, você ia lá e tinha lá isso aberto.
acho que começou a surgir alguns pesquisadores, algumas vulnerabilidades em kernel do Mac, até a galera do Project Zero reportou algumas coisas de kernel. A galera da Apple começou a fazer o quê? Eles liberam o XNU, só que 2 versões anteriores. Então, se você for lá hoje no Git, é a versão de início de 2025, no caso, janeiro, fevereiro de 2025. Ele não te dá mais a last version. Mas, assim, é a versão do ano passado, mas nem tudo foi alterado. Então, tem muita oportunidade de pesquisa. Falando de ISO, eu posso dar uma bugada aqui depois e soltar lá no canal do Discord. Eu vou até anotar aqui, aí eu tento achar aqui e jogo lá no canal do Discord algumas fontes de ISO confiável para vocês baixarem. Eu, particularmente, eu tenho por costume, toda vez que tem uma versão nova, eu baixo e deixo no meu file server aqui, porque aí, sempre que eu preciso, já está na minha mão, sabe? Então, eu acabo não baixando mais depois da internet. Mas eu vou tentar achar e colocar lá. Eu coloco lá para vocês no Discord. Bom, inclusive a gente vai colocar nos nossos stories também para o pessoal aqui que acabou não sei. Escaneia aí o servidor Discord lá do pessoal da Village de App Writing, bem interessante, mas a gente vai colocar também lá para o pessoal que às vezes não conseguiu participar sincronamente, né? Pode pegar ali depois também. Show de bola, perfeito. É isso, gente. Se tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui para isso. Acho que é isso também. Foi super bem explicado, viu, Ricardo? Já deixou todo... Se tinha alguma dúvida, você já respondeu todas, viu? Porque... Muito obrigado mesmo, a apresentação assim foi Eu que agradeço pelo convite. impecável. Muito Eu que obrigado, agradeço. viu? Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Então ficamos aqui. Tchau, tchau, pessoal.